Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, reagindo à coletiva de Gustavo Vieira e de Jair Ventura. Eu estava em São Januário, trouxe as duas coletivas aqui ao vivo para vocês, mas vou comentar. Obviamente, algumas coisas eu de fato já falei na transmissão, mas vou fazer o vídeo como sempre para deixar tudo alinhado a respeito das coletivas. Já peço para você, deixa o like, se inscreva, compartilhe. Já cheguei do Rio gravando vídeo e seu apoio é fundamental para que o trabalho siga, mesmo que as coisas continuem não acontecendo, tá? Conto com o apoio de vocês. Se você puder também, aperte no inscrever-se. Você ajuda demais o canto. Meta agora de 97.100. Quem sabe até o final do ano aí a gente não bate a meta de 100 mil. Deixa eu colocar aqui na tela a coletiva primeiro de Gustavo Vieira, que foi para a coletiva para falar da arbitragem, basicamente. Eu tenho algo em mente para comentar. Tenho muita coisa em mente para comentar, mas primeiro vamos ouvir Gustavo Vieira. Vamos lá. A gente tem nossa coletiva com o professor Jair Ventura, nosso executivo de futebol, Gustavo Vieira, vai fazer um pronunciamento diante do jogo de hoje entre Vasco e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Boa tarde a todos. É com certa tristeza que eu me faço presente aqui nessa sala para fazer esse pronunciamento. O Vitória se sentiu e se sente muito prejudicado pela arbitragem. Muito prejudicado. O contexto do jogo, a condução da arbitragem, temos que destacar que há jogos importantes em todo o campeonato. Há jogos importantes no começo do campeonato e há jogos importantes no final do campeonato. Há jogos importantes na parte de cima da tabela e também há jogos que valem muito para muitas equipes na faixa intermediária da tabela. Todos nós temos que ter responsabilidade pelo que se faz no futebol. O futebol é uma condução que ela é coletiva e assim tem que ser conduzido pelas pessoas com muita responsabilidade. Eu tive a informação que hoje, num jogo que vale muito para as duas equipes, o árbitro escalado é um árbitro cuja primeira partida no Campeonato Brasileiro, sendo que uma partida que vale muito. Só um detalhe, é isso aqui que eu já quero comentar. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o meu diretor de futebol está falando que teve a informação que era a primeira partida do árbitro. Mas espera aí. Quando ele teve essa informação? Não quero ser chato, deixa eu diminuir, pode estar estourando um pouco. Não quero ser chato. Mas vamos levantar as duas hipóteses. Meu diretor de futebol deu uma olhada na arbitragem e sabia que era o primeiro jogo do árbitro. Beleza, deve ter conversado com os atletas e tal, não surtiu efeito. Primeira hipótese. Segunda hipótese, meu diretor de futebol não sabia que o árbitro da partida da equipe ao qual ele é o diretor apitaria pela primeira vez na Série A. Ah, Léo, mas isso é besteira, gente. Mas aí é atribuição de função. O diretor tem que saber. Thiago trouxe no pré-jogo, na transmissão, 1h30 da tarde. Primeiro jogo do árbitro na Série A. E meu diretor, se ele só ficou sabendo disso depois do jogo, claro, eu não tô dizendo, entendo, gente, eu não estou dizendo que isso mudaria resultado ou que poderia ter sido diferente, não é esse o ponto. Minhas críticas a Gustavo Vieira, inclusive, são com relação a contratações, porque a gente estava em São Januário sem ter um ponta com arraste para transitar. Mas enfim, deixa eu falar sobre isso depois na live. Mas se ele não sabia dessa informação e só soube depois do jogo, eu acho que vocês vão concordar comigo, é a exceção de todas as críticas que a gente faz a Gustavo, chega em bolei. Tirando todas as críticas que a gente faz a Gustavo, eu acho que vocês vão concordar comigo que ele deveria saber disso antes do jogo, não depois, caso ele tenha ficado sabendo depois. Para mim é mais um erro, mas vamos lá. Eu, na condução do futebol do Vitória, quando quero fazer experimentações, não uso os momentos decisivos. Não se usa os momentos decisivos. Assim é para todas as equipes. Assim é para todas as equipes. Ganhar, perder, faz parte do jogo. Vitória já perdeu algumas partidas, ganhou outras tantas. Agora, queria eu estar dentro do vestiário, pessoalmente, com a tristeza de um jogo bem jogado, com uma derrota que poderia ter sido justa, e aí eu me refiro não só à equipe do Vasco da Gama, uma equipe gigante, uma equipe de tradição, que briga pelo seu campeonato. Não me refiro a eles, faz um bom trabalho, eu me refiro especificamente sobre a arbitragem. É muito ruim para o futebol sentir-se, e esse é o sentimento do Vitória hoje, assim como será de outras equipes em outros momentos, sentir-se prejudicado por um erro ou por uma condução da arbitragem. 8 minutos há tempo que não se vê no futebol. 8 minutos. Acho que a única coisa que eu discordo que Jair Ventura que ele falou também
é com relação aos 8 minutos. Pode ter sido um exagero? Pode, mas a gente teve todas as substituições. Querendo ou não, o VAR foi rápido, beleza, mas teve VAR, teve lance de expulsão que acabou fazendo ali os jogadores ficarem ao redor da arbitragem. 8 foi um exagero? Talvez, mas talvez seja o ponto que menos tenha me incomodado. Me incomodou, mas talvez tenha sido o ponto que menos me incomodou. E obviamente fica confortável oferecer 8 minutos quando já se tem um time com jogador a mais. Fica muito confortável. A expulsão, ou o segundo amarelo do nosso capitão, fala por si só. É um absurdo. E claro que vai ser debate, né, na imprensa, alguns vão relativizar, não tô nem falando de má vontade, não é nada disso, alguns vão relativizar a opinião ou não, mas no meu modo de ver futebol, e eu sou muito convicto em tudo que eu faço aqui, senão eu não tava no canto há tanto tempo, fazendo o que eu sou convicto, inclusive indo de contra muitas vezes a própria torcida do Vitória. Não existe nada diferente de um absurdo, um erro grande da arbitragem. Qualquer interpretação diferente disso está errada ou enviesada pela paixão, pela emoção, pelo coração. Tirou isso de contexto, o lado torcedor, o lado emocional, passional, qualquer coisa diferente de Lucas Alter ter tomado o segundo cartão amarelo por um lance de disputa de espaço no braço é um absurdo. Ponto. Final. Onde o PH também está empurrando. Só que o Lucas Alter ganha na disputa e empurra ele. Uau, isso nunca aconteceu. É um absurdo. Pô. Não vou eu aqui ficar falando ou descrevendo a atitude de um jogador nosso, porque a imagem fala por si só. Basta vê-la. Assim sendo, se contato no peito em que os dois atletas se agarram ou se pegam antes da falta ser batida para buscar conquista de espaço, poxa, se tirar isso do futebol, se isso for cartão amarelo, especialmente sabendo que ocasiona um vermelho, nós vamos ter que repensar muitas regras do futebol. Concordo. Então, assim, o Vitória se sente prejudicado. O Vitória entende que deva-se ter responsabilidade na condução do futebol e na indicação dos árbitros para suas partidas. Muito obrigado. Fim do pronunciamento, nosso diretor executivo. Só apareceu para falar da arbitragem, poderia aparecer mais ao longo do ano. Todas as críticas que a gente faz a Gustavo, você já sabe. Mas, ok, fez o que deveria ser feito, né? Tem que falar e reclamar. Infelizmente, o Brasil é assim. Gustavo Vieira. Agora vamos com o professor Jair Ventura. Boa noite, professor. Leonardo Santiago, cantor rubro-negro. Já adianto que essa parte aqui eu fiquei indignado, tá? Eu falei isso na transmissão, vamos lá. Eu queria falar, além de toda a questão de arbitragem que o Gustavo já trouxe, não faz sentido a gente repetir, falar um pouco do jogo especificamente das mudanças que só vieram no segundo tempo. No meu modo de ver, a gente faz um bom primeiro tempo, merece a virada, inclusive. E no segundo tempo a equipe tem muita dificuldade quando volta e acaba sendo pressionada pelo Vasco. Para não ser engenheiro de obra pronta, porque depois é sempre fácil falar, quando a gente tem ali por volta dos 14, 15, a gente comenta que o time estava muito desgastado também pelo sol, pelo contexto do calor, e que já não seria o momento de fazer alguma alteração. Acaba que a gente tem um gol anulado, acaba tomando o segundo e, consequentemente, a virada. A gente consegue empatar o jogo e as mudanças só vêm, salvo engano, aos 36. Queria entender por que, na minha opinião, claro, então na opinião, porque a demora em mexer e se você vê também que acabou demorando ou o contexto do jogo acabou levando para isso. Obrigado. De nada, boa noite. Olha, eu achei, como você falou dos elogios do primeiro tempo, eu achei que no segundo a gente manteve uma organização muito boa. Aí me matou. O Ayrton é um cara extremamente cumpridor de função, assim como o Eric, e seriam as duas mudanças que nós iríamos fazer, igual nós fizemos no jogo, na nossa vitória contra o Ceará. Mas eu ainda não, você falou da sua opinião, e a gente está aqui para isso, cada um dá a sua opinião, mas na minha opinião eu achei que ainda estava encaixado, não achei que eles estavam desgastados apesar do forte calor, mas seria uma mudança como acho que todas as equipes que jogam com esses caras do lado, dificilmente eles aguentam 90. E seria uma mudança que a gente já estava... Não precisava mudar do lado. Não precisava mudar do lado. Esse é o grande ponto. Podia tirar um dos volantes. Ah, Léo, mas Dudu e PP, Dudu foi expulso, PP não foi bem no último jogo. Mas Ronald e Baralho estavam mortos. Pô. Estava programando ali com meus auxiliares. Aí teve a situação da expulsão, a gente muda, né? A gente ainda consegue fazer um gol com um jogador a menos. Mas assim, cara, eu acho que o jogo tava, pra quem tá em casa então, aquele jogo da TV, né, quase que eu falo a emissora, mas do jogo da TV foi um jogo bom, né, mas não tem como a gente não falar da situação do Fernando, né, cara, infelizmente, na minha opinião, cara, todo mundo vai ter seu primeiro jogo, eu tive meu primeiro jogo na Série A, mas ele acabou sendo determinante no jogo, porque ele tira um cara nosso,
uma maneira que eu não for. Em resumo, ele vai falar da arbitragem aqui, mas ele achou que não demorou de mexer. Não foi. Não sei se o Gustavo falou, ainda teve um pênalti que ele marca, o Bandeira salva ele, que ele foi com uma volúpia para marcar o pênalti, eu já queria dar outro pênalti. Então, assim, é ruim, né, cara, porque a gente preza tanto pela nossa marca do nosso futebol e acontecem essas coisas assim. E, de repente, ele não vai mais apitar o campeonato Série A, mas a gente perdeu pontos. E, de repente, esse um ponto poderia ser um ponto que nos dá uma permanência lá na frente. Só que ninguém vai lembrar disso quando chegar na última rodada. Que a gente fez um jogo de igual para igual, que a gente saiu na frente 2 vezes jogando em São Januário, que a gente fez um jogo extremamente equilibrado, até mesmo você falando que os caras vieram mais para cima, acho que é normal pelo mandante estar perdendo, a torcida vaiando e empurrando. Mas peraí. Os caras virem pra cima é normal. A gente tomar um gol com 6 do segundo tempo não é normal, porque já tinha tomado um gol com 5 do primeiro, a gente tomou um gol com 6 do segundo, então não é normal. E depois o Vitória não conseguiu sair, à exceção do gol anulado, e só. Não é questão de ir pra cima, a gente se defendeu mal no segundo tempo. Depois de uma derrota que eles tiveram contra o Palmeiras, era mais que normal que eles viessem pra cima. Como a gente foi pra cima do Grêmio quando a gente estava perdendo, acho que isso é normal do futebol. Só que a gente estava um jogo extremamente equilibrado. Só que com a expulsão... É isso que eu discordo. Esses 25 minutos do segundo tempo não estavam equilibrados. Onde acabou o desequilíbrio. E eu falo mais. Eu cheguei aqui, eu tenho 10 dias de clube. Tenta lembrar pra mim um jogo que o Vitória estava precisando do resultado e que teve 8 minutos ou mais a nosso favor. Isso aí realmente a gente precisa de pesquisa. Conto com vocês aí. Tenta lembrar. Pode pesquisar e depois me manda se eu estiver errado. Eu não pesquisei, tá? Eu só quero que pesquisem e me mostrem um jogo que a gente teve 8 minutos. No primeiro tempo teve parada técnica. Ele deu 5 minutos. No outro, o VAR foi rápido. Ele foi ali, já viu, já voltou. Ele deu 8 minutos. Então, assim, infelizmente, ele teve uma noite infeliz, uma tarde para a noite, e que acabou prejudicando a nós, o Vitória, né? Então, mais ninguém, a gente fala que... Cara, eu acho que dificilmente nos programas que avaliam a arbitragem vão falar que a situação do Halter foi agressão, ou foi alguma coisa. Ele sabe que ele não podia dar o vermelho, que o VAR poderia chamar. Ele deu o amarelo. E o Robert Renan estava amarelado, matou um contra-ataque, ele não deu o amarelo, porque ele sabia que ele já tinha um amarelo e ia estragar o jogo. Só que ele preferiu estragar o jogo pro nosso lado. Essa é a grande verdade. E tudo que eu falar aqui vai ser desculpa, mas as imagens estão aí. A semana toda vai todo mundo falar que a gente tinha razão, só que os pontos não vão voltar. Não vão voltar. Essa é a grande verdade. Tivemos erros. Tivemos acertos. Vamos corrigir. Mas foi determinante. Você jogar com um a menos na casa do adversário, a igualdade acaba, né? As chances de você mudar o Mateuzinho, que é um jogador que é aquela mexida que você quer para mudar o jogo, a gente tive que botar um time mais para defender porque eu estava com um jogador a menos. Então essa é a grande verdade. Então... Tá, vamos desconsiderar a demora dos 25 em diante por conta do contexto da expulsão. Beleza. 25 do segundo tempo não é muito tempo? Esse é o meu questionamento, para saber de você que também está assistindo. 25 do segundo tempo já, antes da expulsão, tá? No momento que o Vitória tem a falta para bater, ele já não poderia ter chamado? Porque se ele chama, tem a expulsão, ele tem que mudar a mudança que ele ia fazer, beleza. Mas ele nem chamou, ele nem fez menção. Eu tava mais perto do banco do Vitória, eu olhava constantemente para o aquecimento. Não tinha nem menção de quem ia entrar. Você acaba não conseguindo fazer as mudanças que você pretende, ou de acordo com uma situação que, na minha humilde opinião, como você falou, eu também tenho a minha opinião, não era para expulsão. Olá, Jair. Boa noite. Danilo do Expresso 1923. São 2 partidas fora de casa, contra o Grêmio e agora contra o Vasco, que o Vitória consegue demonstrar os seus valores, chegar a empate e hoje conseguiu até virar. Como extrair desses jogos que foram derrotas para novos jogos fora de casa? Eu sei que o Vitória ainda não conquistou essa tão sonhada vitória fora de casa, para que consiga alçar posições na tabela. Obrigado. De nada, boa pergunta. Obrigado por ver o mesmo jogo que nós. Ver o mesmo jogo que nós. Acho que a gente fez uma boa partida assim contra o Grêmio. E volto a repetir, é difícil você falar de boas partidas perdendo. Mas hoje, diferente do Grêmio, o Árbitro fez um jogo muito, muito bom. Não teve participação. O Grêmio teve mérito, nós vacilamos, isso é a verdade. Mas hoje não. Hoje não tem como não falar que o Fernando foi, infelizmente, numa tarde e noite muito ruim e acabou nos prejudicando. Lógico que prejudicou. Você tira um jogador que não era para ser expulso, né?
O pênalti bate na mão, beleza. Agora no outro ele já deu logo um pênalti. Pênalti. Eu falei, calma, o Bandeira salvou ele. Ele já ia dar outro pênalti. Então, assim, uma volúpia, assim, né? E ainda os 8 minutos. Depois, duvido que tenha 8 minutos aí pro Vitória. Não adianta dar no próximo também, agora que já falou. Não adianta. Mas pode buscar as 26, 27 rodadas para trás se teve algum jogo. Não teve, né? Não teve. Não teve, deram pra gente aqui. A gente sabe. A estreia dele, uma estreia infeliz. E espero que... A gente não fala de se o cara teve intenção ou não. De repente a gente prepara mesmo, é difícil. Jogar uma Série A não é fácil, não. E grandes jogos assim, então, né, na casa do adversário, uma torcida que pressiona, né, que pressiona ainda mais a arbitragem, a gente sabe como é que funciona. E ele acabou cedendo a pressão e o grande prejudicado fomos nós, essa é a grande verdade. Vamos ter que... A gente não vai desistir. A gente não vai desistir porque ele prejudicou a gente hoje. A gente vai lutar. Até porque o Vasco tem totais condições de vencer a gente sem erros de arbitragem, porque é uma equipe muito qualificada. É uma equipe muito qualificada e tem totais, não tirando o mérito deles, pelo contrário. Um treinador extremamente vitorioso, treinador de seleção brasileira, campeão de Libertadores, Coutinho, seleção brasileira há muitos anos, uma equipe muito qualificada, uma torcida apaixonada que empurra, que lutou, São Januário, não tirando o mérito deles. Em totais condições de normalidade, eles também teriam as condições de vencer a gente, mas hoje não foi isso que aconteceu. Hoje, infelizmente, o determinante foi o Fernando, que fez uma partida que ele foi muito mal, na minha opinião. Foi determinante sim, para a mudança do jogo. Boa noite, Jair. Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Gostaria que você explicasse como você mudou a orientação para o seu elenco, o seu sistema defensivo no segundo tempo, tendo um primeiro tempo com o Verratti e um segundo tempo sem o Verratti. Muda muito a forma do Vasco jogar. Qual foi a orientação que você deu para os seus jogadores com essa alteração? Obrigado. Boa pergunta. O Vasco é a segunda equipe que mais cruza no Campeonato Brasileiro. E os objetivos da nossa linha de 5 é neutralizar esses cruzamentos, principalmente com os dois beiradas, fala do primeiro tempo, né? Que jogam com o pé trocado, né? O Nuno e o Railan que trazem para dentro e cruza, é difícil de marcar. Porque eles dão um gato já atrás e já cruza. É o segundo maior time que mais cruza a bola e para mim tem o melhor cabeceador do futebol brasileiro, jogando no futebol brasileiro, né? Que é o Verratti. Você chama ele como? Verratti, então, o Verratti. Para mim o melhor cabeceador jogando no futebol brasileiro hoje. E aí no lance que a gente perde a bola, a gente vai, se preocupa com ele e vem um outro jogador e faz, mas como é que foi o gol? A origem? Cruzamento. A gente tomou 4 gols, 3 foram como? A grande arma forte do Vasco. E a gente com 3 zagueiros para neutralizar, foi estudado, foi trabalhado. A gente tentou neutralizar e não neutralizamos. Essa é a grande verdade. Carpini. Fiz a minha parte e o campo não respondeu, os jogadores não responderam. Mas eu tenho todas as minhas preleções gravadas. E o nosso objetivo foi neutralizar isso. Tomamos 3 gols assim. Tirou dele e jogou nos jogadores. Aí você vai dizer que tá certo, que tá errado. Eu nem entro mais nesse debate. Mas o que a gente falava que o sincericídio aparentemente não ia rolar com a Jair Ventura, rolou. Sim. Com a arma forte. Tenho minhas preleções gravadas, imagina. Mesmo você sabendo. A gente sabe que tinha que neutralizar, mas sofremos assim. Porque eles são muito bons no que fazem. Né? Foi o Piton que cruza a última bola. Vou voltar logo na nossa vez também, né? É o cara que tem o maior número de assistentes, bota a bola na cabeça. Foi assim no nosso jogo lá, ele botou a bola na cabeça do Verratti. O Verratti fez o gol. E por isso que eu falei, cara, não tirando o mérito de cara. O Vasco é o time que mais cruza, o segundo que mais cruza a bola e tem um acerto muito alto. Fizeram gols assim. Mas eu acho, como o amigo achou, eu acho que com 11 contra 11 o jogo seria diferente. Porque a nossa equipe em nenhum momento tomou o gol, se omitiu, desistiu de jogar, a gente pressionou, marcou alto. A gente jogou o jogo, né? Acho que o jogo, para quem viu na televisão, um jogo de muitos gols é bom, né? Mas poderia ter sido esse jogo de muitos gols sem o árbitro ter sido determinante, para minha opinião, na partida. Boa noite, professor. Aqui. Já falou da arbitragem, já falou que não tem como voltar atrás desse jogo, só que assim, o próximo confronto do Vitória é logo um Bavi. Tipo, o Vitória se complicou na tabela, né? Na zona de rebaixamento. Eu gostaria que você falasse qual... O Vitória e o juiz, né? Barra juiz. Ele falou da arbitragem literalmente todas as perguntas. Qual o nível de dificuldade esse Bavi vai ter, se tratando de um clássico, que já é um jogo pesado, um jogo difícil, ainda mais com Vitória nessa situação que está hoje? Pesadíssimo, como todos os campeonatos.
Se nós estivéssemos em primeiro, igualado em número de pontos, seria o mesmo campeonato. O clássico é sempre um campeonato à parte, independente das condições de cada clube. Vai ser como seria, como eu encaro cada clássico. Um campeonato à parte, e a gente tem que encarar assim. Sabemos da responsabilidade, jogando em nossa casa, com a nossa torcida. Né? Eu sei que eles vão estar apoiando, nos levaram. Parabenizei eles, né, na nossa conversa pré-jogo, volto a repetir. Eles viram o jogo, eu acho que já está todo mundo aí, né? Hoje está todo mundo com o celular na mão aí nas redes sociais, só se fala da situação do Fernando, essa é a grande verdade. Então eles sabem que, que a nossa equipe construiu, fez os gols, merecia um resultado melhor. Então, assim como o nosso companheiro falou aqui da situação do Grêmio. Só que a gente sabe também que a gente precisa não só jogar bem e vencer, porque senão, se a gente vai acabar o campeonato, se a gente não vencer um jogo fora, isso já fazendo um recorte geral, tirando a situação do Fernando hoje, que ele não teve participação nos outros jogos fora, a gente poderia ter, a gente tem que vencer jogos fora também. Pelo amor de Deus. Que quer permanecer tem que vencer. E a gente veio totalmente focado para isso hoje. Parecia que a gente ia estar próximo, tomamos um gol logo no início do segundo tempo, assim como foi no primeiro tempo, mas mesmo assim ainda fomos buscar. Mas não deu. Mas o jogo, não adianta a gente botar fogo no jogo, que ele já tá queimando. Esse jogo já não precisa falar, todo mundo já sabe o que é, e a gente vai entrar com muito focado para a gente buscar essa vitória, né? E que a gente fez isso quando a gente perdeu do Grêmio, a gente venceu e possamos fazer novamente, perder fora e vencer em casa, e aí depois pensar lá na frente em ter uma sequência, porque sem a sequência, se a gente não conseguir sequência, vai ser difícil a nossa permanência. Então temos que ganhar os jogos fora sim, mas agora é pensar no nosso clássico junto com a nossa torcida, e que a gente possa voltar a vencer em casa. Coletiva de imprensa com o treinador Jair Ventura encerrado. É isso aí, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canto. Quero saber o que você achou disso tudo. Deve ter live hoje, tá? Por volta de 8h30 da noite. Vou descansar. São 2 da manhã. Eu cheguei, na verdade, meia-noite e pouco em casa. Saí de São Januário, fui direto pro Galeão. Enfim, já cheguei, já tomei um banho, arrumei as coisas rápido, já vim gravar. Tamo junto. Ao longo do dia deve ter mais conteúdo, mais vida, enfim. A gente vai repercutir também essa questão da arbitragem, enfim. Espero vocês na live de hoje. Acredito que eu farei, às 8h30, tá? Tamo junto. Valeu, um abraço, boa noite aí. Deixa o like, se você puder. Se inscreva. Valeu, fui.